Endurance Cast. Aqui você tem um conteúdo de qualidade com quem conhece do assunto. Entrevistas exclusivas, convidados especiais, discussões de artigos e muito mais sobre todo o esporte de endurance. Apresentação: professor Sandro Rodrigues. Endurance Cast. Confira. Salve, salve amigos do Endurance Cast, estamos de volta para mais um episódio dessa temporada 2026 que tá mágica, só convidados de peso. E falar a verdade, eu tava esperando esse episódio há muito tempo e acho que muita gente tava esperando também. Vai fazer sucesso porque hoje em dia, né, virou sucesso falar de coisas picantes, coisas calientes, né? Então, esse assunto é um assunto que, confesso para você, cara, daqui a pouco eu te apresento formalmente, acho que a câmera nem te pegou ainda, mas já vou chamando de cá. Confesso para você que eu passei, antes era mera intuição, coisas que eu trabalho, analogias com outras coisas que eu estudava, mas quando eu fui convidado para dar aula numa pós-graduação de emagrecimento lá em Porto Seguro, eu falei, opa, tem que passar, eu tenho que entender mais o que eu estou falando e falar com mais propriedade. Eu comecei a estudar porque eu sei que alunos da pós-graduação, já que o tema é emagrecimento, eu fui falar sobre corrida, mas eles iriam inevitavelmente falar sobre esse contexto, né? Então, nada mais legal do que falar sobre o Monjaro, falar sobre as canetas, falar sobre esse assunto tão quente e com alguém que eu tenho muito carinho por ser uma baita atleta, né? E quando a gente fala baita atleta, às vezes não é nem tanto pelo tempo, é o quanto se dedica e o quanto se compromete com o processo de treinamento. Então, além disso, ela é uma médica renomada, é uma médica da família, também atua no SUS há mais de 18 anos e ela também é especialista, aí sim, em emagrecimento. Então, aqui já passa a falar com propriedade, é por isso que eu quis trazer com vocês aqui minha querida Camila Ayer. Cá, seja muito bem-vinda, querida, ao Sandro. Endurance Cast, a primeira vez aqui, né? Sim, primeira Eu vez. sou seu fã de carteirinha, como ser humano, como médica, então, assim, tô super à vontade para falar dessa temática. Você falou que é a primeira vez em podcast, né? Primeira vez. Então, assim, mas assim, Sou meio tímida. sim, mas com propriedade você tem mais do que ninguém. Então, abre o nosso podcast, você falando um pouquinho de você, né? Brevemente, porque esse assunto é extenso, tem muita coisa, mas fala um pouco de você, propriamente dito, para os nossos telespectadores aqui. Bom dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é Camila Ayer, né? Eu sou médica de família. Sou formada em Minas Gerais, na Universidade Federal do Triângulo Mineiro, em 2007. E fiz especialização em medicina de família pela Unifesp e estou aí há 18 anos atuando no SUS. E no SUS, uma das coisas que a gente vê é muita doença crônica, né? Hipertensão, diabetes, problema de colesterol. E o tratamento dessas doenças me fez perceber que não adianta eu tratar essa doença, né, essa condição crônica, e se eu não tratar a causa base ali, que muitas vezes é a obesidade, né, o excesso de peso, as pessoas que vivem com obesidade. Então, daí, além da minha história pessoal, né, que eu fui uma criança, uma adolescente com problema de peso, né, além da minha história pessoal, eu sou apaixonada por esse tema, então eu tenho mais a vivência pessoal, mais a vivência profissional, e daí eu fui seguindo o meu caminho nessa especialização. Sou mãe da Catarina, esposa do Rodrigo, sou triatleta amadora, aí tem 3 anos que eu estou na Start Move, abraço para Marcela. E aí eu acho que é isso. Boa, vai começar o nosso papo aqui, né? Vou deixar você bem à vontade, porque é fácil falar. Você vai ficar mais nervosa com as câmeras do que com a temática, né? Porque isso aí você domina com precisão. Então, sinta-se em casa, não tem ninguém nos vendo e nos ouvindo, né? Brincadeiras à parte, vamos lá. Cá, então assim, quando a gente fala de Monjaro, que talvez esse vai ser o gatilho, né, para dar Ibope, né, pra gente falar isso, não é só desse medicamento, né? Então assim, o grande problema já começa, assim, uma grande coisa que me chamou a atenção é que assim, não foi um medicamento para emagrecer, então descobriu que se emagrece com medicamento. Então, o medicamento inicialmente foi um medicamento para outro fim. Qual o Sim. princípio de ativo? Acho que você sabe a melhor maneira da gente começar
esse episódio falando sobre o Monjaro, falar sobre o princípio ativo Sobre a e como história. surgiu, né, essa associação com o emagrecimento que depois virou essa febre que a gente vai falar também. Não, a história das canetas emagrecedoras, eu vou usar esse termo, apesar dele não ser cientificamente correto, mas é o termo que popularizou. Foi assim, eles estavam estudando um lagarto que vive nas Américas, né, ali norte do México, sul dos Estados Unidos, que é o monstro de Gila. É um lagarto bonito, preto, com umas manchas laranjas, né? E aí eles viram que na saliva desse lagarto, que é venenoso, ele tem uma substância que controla, como esse lagarto ele fica muito tempo sem comer, o que ele precisa? Ele precisa de alguma coisa que controle ali a glicose, o açúcar no sangue. E aí descobriram que essa substância que tem na saliva do lagarto controla a glicose dele. E aí pensaram, né? Por que não fazer disso uma medicação para diabetes? E aí, daí que veio, né, a história da medicação para o diabetes, porque as canetas emagrecedoras, né, essas medicações, inicialmente elas foram utilizadas para o tratamento do diabetes, daí descobriu que elas controlam muito o apetite e hoje ali a finalidade dela está sendo mais a perda de peso. Foi daí que veio a história do Monjaro, né, que é uma das canetas emagrecedoras. Olha que legal, eu imaginava que o podcast ia ser bom, mas quando a gente traz alguém, pelo começo já deu para ver que, olha quanto eu que sou curioso, gosto de, olha, muito mais do que se fala, né? Então, desde da origem. E qual que é o princípio ativo? É o mesmo em comum com todos os medicamentos? O princípio ativo do Monjaro e das outras canetas? Qual é o princípio ativo? O Monjaro, a gente fala que ele tem dois princípios ativos, né? O GLP-1 e o GIP. Só que pegando anteriormente, a história não começa com o Monjaro. Começou com a liraglutida, que é o Saxenda, né? Que são injeções diárias. E depois evoluiu para o Ozempic, né, que é a semaglutida, que são injeções semanais, e agora os dois têm, tanto a liraglutida e a semaglutida, eles têm só um componente, né? Eles atuam só nessa via do GLP-1, que é a saliva do tal do lagarto aí. E o Monjaro, que é a tirzepatida, são dois componentes, o GLP-1 e o GIP. Então, a gente fala que ele é duplo agonista, né? Ele atua em duas vias aí do processo de emagrecimento. Ótimo, Cá. Ficou muito claro pra gente, assim, a gente já começa a entender antes de falar. E existe, assim, um momento, gatilho que hora que saiu esse lance da pessoa de comercializar mesmo, né? De pensar assim, opa, isso aqui a princípio é um medicamento para diabetes e depois eu não sei se você concorda, que eu falo de banalização, né? E depois a gente vai falar sobre isso. E passou a ser, ao invés de um medicamento para controlar o diabetes, por exemplo, passou também a ser utilizado com fins estéticos, digamos assim, né? A gente tem um momento certo dessa virada de chave, desse gatilho? Isso era novo ou era uma coisa mais antiga que ficou muito tempo e de repente alguém falou, pô, é isso e viralizou assim? Na verdade, várias medicações são assim, né? A gente começa a usar para um fim e descobre esse outro fim e elas passam a ser mais utilizadas mais para esse segundo fim. Ó, por exemplo, o AS, né? O AS antes era utilizado para febre reumática, outras questões. Hoje a gente usa mais para prevenção de infarto, derrame, né? O que a gente fala evento cardiovascular. Com os análogos do GLP-1, foram a mesma coisa, foram medicações a princípio utilizadas para o diabetes. Como esses pacientes diabéticos perderam peso, então, né, a indústria farmacêutica, que é esperta, né, quer ganhar dinheiro, lógico, por que a gente não comercializa essas medicações para o tratamento de obesidade? Foi na década mais ou menos de 90, 2000, 2010, que isso começou as pesquisas começaram a ser feitas nesse intuito. Legal. E aí, você como médica especialista em obesidade, o que eu vejo, sem dúvida, cara, me corrija, tá? Então, estou com meu papel hoje aqui é mediador, é para você descontar a sua chance de descontar todas as broncas que eu te dei como treinador, né? Quantas vezes eu mandei você correr, hoje você descontar em mim, pode me bater, me xingar, me mandar bronca, mas assim,
O que me incomoda um pouco, talvez, é a banalização, né? E Sim. assim, somando-se isso à geração imediatista que a gente vive, né? A todo esse contexto das coisas virem fácil, a gente querer. Eu só ter duas coisas certas, o mundo polarizado, né? Todo esse contexto, então, assim, quer dizer, o primeiro paradigma que eu tenho que quebrar é que sim. As canetas emagrecedoras, o Monjaro, até o Wilson Pick, é um medicamento coadjuvante que Ferramenta. pode ser muito útil para alguém que não tenha diabetes, mas precisa emagrecer. Sim. Não, é perfeito, assim. Mas, ao mesmo tempo, é a primeira vez na história que se tem uma medicação realmente efetiva, né? Realmente que controla a fome, controla a vontade de comer. Por isso, a potência e o interesse e a comercialização dessa medicação, né? Para você ter uma noção da potência da medicação, e são ferramentas ótimas, né? Para a perda de peso, a tirzepatida, que é o Mounjaro, a porcentagem de perda de peso com essa medicação é equivalente, é semelhante à da bariátrica. Então, a gente entende, apesar de ser contraindicado, né, a gente entende essa, digamos, essa banalização, essa facilitação que as pessoas procuram, né, na medicação. Mas lembrando, tem que ser usada com critério, né? A gente tem critérios bem estabelecidos, inclusive com uma atualização da ABESO, que é a Associação Brasileira de Obesidade e Síndrome Metabólica. Saiu recente essa atualização, os critérios objetivos para o uso dela no tratamento da obesidade. E assim, quais são esses critérios, né, de maneira prática? Porque o grande lance é isso, saber assim, quem precisa e quem não precisa. Quem usa, qual o risco, né? Assim, quais as precauções que eu tenho que ter para usar? Acho que esses são os critérios que você pode falar de uma forma generalizada para depois, de acordo com a sua fala, a gente ir aprofundando algum. Mas é isso, né? Da banalização. Todo mundo pode? Não. Quem pode? Quais os riscos e quem pode usar? Bom, vamos lá. Os critérios objetivos, simplificando, né? Que essa atualização da ABESA ela é meio extensa. Critério objetivo, IMC, que é um cálculo que a gente faz, que é o peso sobre a altura ao quadrado, que é um cálculo que a gente usa para ver qual a faixa ali de adiposidade da pessoa. Então, o IMC acima de 30 já é critério para prescrição de medicamento para obesidade. IMC acima de 27, mais alguma doença ali associada, né? Uma hipertensão, diabetes, uma pessoa que já infartou, que já teve um derrame, que tem algum problema renal, né? Relacionado à obesidade. Então, tem alguns outros critérios também, como, por exemplo, assim, uma circunferência abdominal maior, né? Ou uma relação cintura-altura também, né? Tem esses critérios, mas assim, basicamente, simplificando, é o IMC que a gente usa. Tá. E aí, pelo que você me falou, até aí, então tá tudo lindo, né? Tá tudo maravilhoso. Eu tenho MC e assim, não há risco nenhum. Quais os riscos, né? Porque eu sei que tem alguns sintomas, né? As pessoas que Sim. tomam, que não são agradáveis, mas assim, qual o risco? Não tem problema, assim, qualquer pessoa tomar, ou assim, eu medi lá, eu fiz a minha conta, já passamos a conta do IMC. O meu IMC, eu posso tomar, eu vou lá na farmácia, porque tem alguns países já tá nesse pé, né? De vender em farmácia, em coisas assim. Sem receita? E como que tá essa relação de risco? Existe, não existe? Essa coisa que me incomoda um pouco e me preocupa Sim. muito mais do que incomoda, né? Sim, tem uma contraindicação absoluta, que é a história familiar ou pessoal de um tipo de câncer de tireoide, que é o carcinoma medular de tireoide. Essa é a contraindicação absoluta. Só que outras coisas a gente tem que levar em consideração quando a gente está lá com o paciente. Ele já teve pancreatite? Ele tem alguma reação alérgica de algum componente dessa medicação? Então, por isso que é interessante sempre usar esse tipo de medicação com acompanhamento médico, que o médico vai te avaliar. Se você tem critério para usar essa medicação e tendo critério, se você tem alguma contraindicação ou algum risco na hora de utilizar.
Agora, efeito colateral também você perguntou, Sim. né? Falando de efeito colateral, essas medicações, elas têm 3 vias de ação. É bem interessante, elas têm a via de ação intestinal. Então, o que elas fazem no intestino? Elas deixam ele mais lento. Então, o esvaziamento gástrico do estômago ele fica mais lento. Por isso, a sensação de estar saciado, né? O trânsito ali intestinal, ele também fica mais lento. E tudo isso faz com que a fome diminui. Elas agem também no pâncreas, estimulando a secreção de insulina. Então, por isso que ela é usada no tratamento do diabetes. E elas agem também no sistema nervoso central, no núcleo ali da fome, dando uma regulada ali na fome. Então, se a fome da pessoa geralmente é 8, né, numa escala de 0 a 10, é uma fome, aí ela baixa para um valor 2. Então, elas têm essas 3 vias de ação. Ótimo, Kai. E agora a gente pode voltar para esse âmbito técnico. Você fez até algumas anotações que eu te pedi, né? Porque tecnicamente, se a gente deixar de falar algum ponto importante, mas já indo para uma coisa que aí tem tudo a ver com o que eu estudei no meu mestrado, meu doutorado, né? Que é a parte socioafetiva e comportamental, né? E que eu vejo que você preza muito isso, independente de falar de medicamento, de monjário, falando de emagrecimento, e a gente sabe como esse componente emocional, às vezes, é um componente que tem que ser muito mais tratado do que o componente físico para muitas pessoas também, né? Ou não negligenciado, porque, assim, não é só isso, né? Então, assim, por exemplo, se a pessoa usa esse medicamento e não muda comportamento, isso, assim, pode ser um tiro no pé também, não pode? Porque, assim, ela vai ficar dependente, ou a gente sabe também da parte genética, né? Então, se eu não ganho essa massa muscular, assim, ninguém tá preocupado com 3 gerações à frente, ao mundo que a gente está formando. E eu, como profissional de educação física da área da saúde, né? É muito egoísmo a gente só pensar no nosso eu agora, por alguns momentos, e pensar, né? Porque, assim, a gente vê, é assustador você ver. Você sabe quem tomou quem usou, você tá andando na rua, você fala, ninguém emagrece assim. É igual bomba. A cabeça né? de Ozempic, né? Eu vi ele aqui um mês atrás. Não é possível. Não é possível. Não ficou doente, né? Então, assim, qual a analogia que você faz, você como especialista, com esse contexto socioafetivo, emocional e comportamental ao medicamento também? E assim, a vontade para manter meus paradigmas quebrados, assim, fala, não, Sandro, é isso porque às vezes eu estou pensando demais. Me fala um pouco desse contexto e o que a gente vê no dia a dia. As pessoas que estão tomando, ela realmente, e eu tenho uma opinião, ela muda o conceito, o modus operandi de viver, muda os valores, os princípios, ou a grande maioria não muda e toca o dano e se fica refém disso daí e continua com os mesmos padrões comportamentais? Na verdade, assim, ampliando mais a discussão, pensando na obesidade como doença, né? Você estava falando e eu estava pensando nisso, né? O que a gente fala hoje? Que a obesidade é uma doença biopsicossocial. Por que bio? Porque tem a parte biológica, genética, hormônio, idade. Por que psico? Porque a gente sabe que estresse, alteração aí de depressão, ansiedade, alteração no sono leva ao ganho de peso. E por que social? Porque, por exemplo, você vai no mercado, hoje você vê que os alimentos naturais, os alimentos in natura, eles estão muito mais caros do que os ultraprocessados. Então, como é que você vai exigir de um pai de família, de uma mãe de família que ganha um salário mínimo, encher ali o carrinho de fruta, verdura e legume, né? Então, assim, a escolha dele ali, para mim, é óbvia, né? Ele vai no mais barato, ele vai naquilo que enche a barriga, enche o estômago para alimentar os filhos dele, né? Então, por isso que a gente fala que é social também. Pegando, por exemplo, visualizando ali a favela do Rio de Janeiro, né? Morro, né? Aquelas ruínas com degrau e tal. Como é que você vai pedir para essa pessoa que mora na favela, ou então até mesmo em Campinas, né? Tem alguns lugares assim, fazer uma atividade física, caminhar? Fica difícil para ela. Ela pega um ônibus, 1 hora dentro do ônibus para ir para o trabalho, 1 hora para voltar. Chega em casa, vai caminhar onde? Tem uma praça? Tem um lugar ali, né? Não tem, tipo a Lagoa do Tacoral aqui na região norte, né? Que a gente é abençoado com esse lugar aqui de praticar esporte, mas é numa região rica. Então, por isso que a gente fala que é social também, né?
Agora eu esqueci a outra. A gente tá falando de comportamental. Comportamento, assim, isso. A pessoa que muda, entra no medicamento, mas não muda o comportamento, né? Então, assim, quais os riscos? Ou não tem risco, aí tudo bem. Então, porque assim, aí, cara, com todo o respeito, assim, até eu que sou mais bobo, né? Eu vou parar de fazer triatlo, porque assim, a minha esposa fala assim, né? Fazer uma analogia, deixar o papo bem. Ela falou, quando eu for presidente, eu vou proibir foto de mãe amamentando, sorrindo. Ninguém nunca viu o canto racho, o peito que sangra, dói, eu queria chorar. E as pessoas, assim, eu vou proibir foto de gente correndo, sorrindo. Porque, assim, eu não vou ser hipócrita e enganar o povo. O correr não é agradável. Você sabe disso, não é agradável. Agora, o que a corrida te traz, a nossa amizade, conhecer gente, eu cansar, eu viver mais, eu poder comer um pouco diferente, já que eu sou... Isso é impagável, a endorfina, a adrenalina que fica depois que eu acabei de correr, a vontade de ser feliz, de viver que eu tenho. Então são coisas distintas. Então, assim, como eu tava falando, então, assim, até eu que sou mais tonto, eu vou parar de fazer triatlo, tomar manjara e ficar no shape, e ficar saudável, até eu que sou mais bobo. Então fala um pouco desse contexto. Então, pensando aí no contexto da pessoa que está tomando as canetas, né, usando a caneta emagrecedora sem o acompanhamento médico. Realmente, assim, são medicações muito potentes e que tiram a fome. É ao mesmo tempo bom e ao mesmo tempo ruim. Porque a gente pensa, quando a gente vai tratar a obesidade, nós temos os pilares. Os pilares é sono, então, primeiro pilar, alimentação, atividade física, comportamental, né, que aí entra manejo de estresse, né, manejo de ansiedade e sono. São 4 pilares, né? A medicação, ela vem para te ajudar a ajustar esses pilares da sua vida. Então, ela é um complemento, ela faz com que você ganhe um tempo maior para conseguir ajustar e mudar o comportamento. Então, essa é a vantagem da medicação quando você usa ela com acompanhamento médico. Não sei se eu fui clara. Foi muito, e é o grande gargalo. Sim. Porque é aí que eu vejo a falha das pessoas. Tanto de quem usa, quanto quem prescreve. Para mim, não fica claro que é isso, velho. Eu vou te ajudar, mas você vai mudar a sua vida? Que aí a gente volta para bariátrica. Sim, tanto é que quantos amigos meus já não morreram ou quase morreram por causa desse negócio aí, entendeu? Não, tanto que a gente vê hoje pacientes que fizeram bariátrica 10, 15 anos atrás que reganharam peso, reganharam tudo. E aí o problema, né, de tomar essa medicação sem acompanhamento médico. Primeiro, você tem critério ou não? Alguém te falou? Algum profissional te falou? Né? Talvez não, né? Segundo, avaliar as contraindicações que eu falei, né? Os riscos, os benefícios. Terceiro, principalmente para quem pratica esporte, perda de massa muscular. A gente sabe, não é a caneta, não é a medicação que vai causar perda de massa muscular. Todo o processo de emagrecimento, ele causa perda de massa muscular, faz parte do processo. Só que quando você usa essa medicação com acompanhamento profissional, o profissional ele vai te dar ferramentas para dar uma mitigada, né, nessa perda de massa muscular, para dar uma amenizada. Por exemplo, o aumento no consumo da proteína, a orientação para fazer atividade física, principalmente resistida, a velocidade do emagrecimento também. Então, grandes emagrecimentos em curto espaço de tempo, eles fazem com que você perca muita massa muscular. Por exemplo, uma pessoa doente, está acamada, fica 5 dias no UTI. O que você vê lá? Em 10 dias de UTI, você vê ali, a pessoa ficou, né? Perdeu muita massa muscular por isso. Porque esse processo de dieta muito restritiva, ele faz com que você entre naquilo que a gente chama de sarcopenia, né? Que é a perda de massa muscular patológica, digamos. Tá. Não, ficou ótimo. E ficou claro o que você falou. E outra questão que eu tenho, quando você fala do acompanhamento médico também. Eu que estou sendo muito chato, assim, quem é o médico capacitado para acompanhar? É qualquer um?
Porque assim, a gente tem um grupo de amigos que, assim, eu já virei o chato do rolê, então assim, eu não falo mais sobre esse assunto, porque não mudou o comportamento. Quem tá tomando tá magro, tá no shape, mas continua comendo pastel na banca de pastel do coisa e não tá fazendo uma atividade física, tá? Vai parar de Isso. tomar e vai ganhar de novo. Exatamente. Então, assim, é isso, ou não vai parar de tomar. E aí? Não vai parar de tomar esse conceito. Mas, assim, voltando no que eu tava te perguntando, quem é o médico responsável? Porque já que a gente não tá falando nomes, né? Eu não falei nem o nome do grupo, nem dos amigos. E assim, não, mas assim, o ortopedista que me receitou, e agora eu já tô vendo que ele empolgou. Aí eu falando, tá vendo? Viu como é bate-papo? Falei, empolgou. Então, assim, agora o mesmo nutricionista que acho que receitou, tá falando de reposição hormonal. Então, assim, pra mim o cara indicou remédio diabetes, tá dando bomba. Eu que sou raiz, entendeu? Então, assim, o ortopedista, eu conheço gente, alunos, que foram na médica pra ver celulite. E aí a médica indicou a caneta. Então, assim, minha preocupação é, será que eu tô assim? É o néctar dos deuses mesmo? Nós achamos o Nobel da Paz, você tá rapidão agora. Porque, assim, será que é isso? Foi amiga de um colega lá, falou, fui na ginecologista, eu não pedi nada. Ela pediu para que eu tomasse a caneta, ela não é obesa, o MC dela com certeza não tá. Ela não pediu e a médica passou. Então, assim, quem é o médico, que cuidados deve ter, ou nem precisamos nos preocupar, qualquer pessoa da área da saúde tem conhecimento, tem know-how para, se for ético e responsável, pode, tem autonomia e tem sabedoria para passar. Fala um pouco sobre esse contexto. Assim, teoricamente, pensando que a obesidade, eu trouxe até alguns dados aqui, ó. Por exemplo, no mundo, 1 bilhão de pessoas sofrem com obesidade. Dentre dessas 1 bilhão de pessoas, são 350 milhões de crianças. Pensando em Brasil, 55,4% das pessoas sofrem de sobrepeso e obesidade. Pensando nesse tanto de gente, teoricamente, todo médico teria que saber prescrever essas medicações. Isso é uma coisa. Outra coisa, esse médico está capacitado? Né? Ele fez alguma especialização? Ele fez alguma reciclagem? Né? Então, pensando nesse volume de pessoas que têm problema com obesidade e sobrepeso, teoricamente, qualquer profissional médico teria que estar capacitado. Mas, assim, é aquela coisa, será que está? E que bom, né? A gente tem que falar assim, porque assim é melhor ir com um cara que é da área e está interessado em ajudar e cuidar da saúde, do que ir com um padeiro, né? Porque o padeiro não desmerecendo a profissão, ele é bom de fazer pão, né? Então, cada um na sua. Então, assim, beleza, a minha restrição era isso. Então, sim, o cara é da área da saúde, se estudou, se capacitou, ele tem condição de te ajudar muito mais. Teoricamente, sim. Teoricamente. Mas você acha que tem esse risco também de se banalizar para tudo? E assim, uma coisa legal, né? A gente tá falando sobre climatério e minha esposa, ela sabe, você acredita que eu andei lendo coisa que o Monjaro a caneta pode ser boa para mim? Né? Então, assim, para algumas patologias, alguns conceitos também, pode ser interessante também, né? Não é só assim, nem é a salvação do mundo e nem é o patinho feio de tudo, não é? É mais uma medicação. É simplesmente mais uma medicação super potente, né? Que a gente usa, uma ferramenta ótima. Assim, gente, eu não sou contra a medicação, sou super a favor, né? Mas eu encaro ela como uma ajuda, né? Que nem chega uma pessoa para mim com diabetes, né? Além da medicação, o que eu vou fazer? Diminui a quantidade de doce que come, diminui a quantidade de arroz, né? De macarrão, de massas em geral. Mas eu vou também, enquanto a pessoa não se adapta a esse novo hábito, né? Que é difícil mudança de hábito, né? Uma das coisas mais difíceis que tem. Uhum. Tem ali a medicação para ajudar nesse controle metabólico. Pensando na pessoa que vive com obesidade, é a mesma coisa. Né? Enquanto a pessoa não consegue estabelecer essa nova rotina, esses novos hábitos de vida, a medicação está lá para ajudar a controlar a fome, dar uma melhorada no metabolismo, que ela melhora o metabolismo até a pessoa ganhar um tempo, digamos, né, para estabelecer esses novos hábitos. E é um tratamento a longo prazo. O que eu vejo muito também, as pessoas, eu tenho uma festa, eu tenho um casamento da minha filha daqui 3 meses, vou tomar Monjaro. Nossa Senhora.
Então, a pessoa toma Monjaro sem acompanhamento médico, com receita, sei lá, sem receita, às vezes, né? Eu já vi história de farmacêutico cobrando da pessoa e aplicando a medicação na farmácia, né? Aí ela vai, perde peso, perde muito peso, né? E aí, depois, o que acontece? Como ela não mudou o estilo de vida, engorda tudo de novo. E pior, quando você perde peso muito rápido, o que você vai perder junto? Músculo. Quando você ganha, você vai ganhar o quê no lugar desse músculo que você perdeu? O reganho é maior, né? Gordura. Então. Por isso que existe o efeito sanfona. A pessoa perde gordura, perde músculo. E quando reganha, não repõe o músculo. Não repõe o músculo. E aí fica cada vez mais difícil essa pessoa perder peso. Que aí talvez o povo discute para atleta o risco, né? Porque aí o índice de lesões associado pela falta aumenta, então de fratura por estresse, por todo esse conceito, né? Então, assim, né? Teve um médico de São Paulo, acho que saiu, né? Que estava aplicando Monjaro nos atletas, ele foi até expulso do quadro de funcionários do clube lá. Mas, não, entendi. Ficou claro, agora fica à vontade para responder, você como médica, se chegasse alguém te procurando, especialista em obesidade, e você fizesse... não encaixaria, por exemplo, no IMC, que seria necessário Monjaro. Eu tenho certeza que a principal ideia sua é essa, do que ela faz, mas assim, se ela fosse irredutível e quisesse tomar, mesmo por padrões estéticos, mesmo estando fora do IMC ou de diâmetro abdominal, desse conceito, teria algum problema se essa pessoa, se você sentisse que, por exemplo, essa pessoa realmente ela quer um gatilho, um start para mudar de vida, o custo-benefício, o risco não é tão grande assim, você acha que ok ou não? Eu tentaria entender o que essa pessoa está procurando, né? É só estética, né? O que ela está procurando? Aí você tem que ampliar o olhar, né? Será que não tem alguma coisa ali de base? Por que ela está procurando um físico tão perfeito? Será que não é algum transtorno alimentar? Será que não é algum transtorno corporal ali de como ela se vê no espelho? Então, não é só indicar a medicação, é entender a pessoa, por que ela está procurando, né, esse padrão ali tão inalcançável, né? Às vezes inalcançável mesmo, porque você vê essas mulheres de Hollywood, hoje em dia voltou na moda, né? A mulher esquelética, né? Então, chega a ser até um transtorno mesmo de identidade ali, de imagem corporal. Então, para além do peso, por quê, né? O porquê? Não sei se fui clara. Não, você foi clara, mas você foi mais que clara, cara. Porque você chegou aonde que eu queria chegar, que eu acho que é os finalmente, assim. O que a gente se vê aqui é que, infelizmente, a minoria absoluta das pessoas procura o tratamento com as canetas emagrecedoras com fins de saúde. Entendeu? Então, assim, o que a gente vê é que por isso que vai sem atrás de médico, porque que pensam só no estético, e isso pode ser patológico, a gente precisa entender a causa, como falou, né? Então, não respeita nem o biotipo, o padrão, a genética dos pais, né? Então, assim, todo esse contexto, eu acho que é o grande X da questão. Então, a gente deixou por último, assim, do nosso bate-papo, que está encaminhando muito bem, para esse contexto funcional e voltamos no comportamental, né? Então, assim, se você vai a fundo, a pessoa não está nem preocupada. Quero estar errado, mas parece que ela não está preocupada com a saúde, está preocupada com a estética, né? Com essa parte de mostrar e que isso muitas vezes é até patológico, né? É patológico. Na minha cabeça, como médica, eu encararia essa pessoa como uma pessoa que precisa de ajuda. Não para estética, não para perder peso, mas aí na parte mental, né? Na parte de como ela lida com aqueles sentimentos dela, né? E eu acho que é isso. Tá, resumo então, para a gente fechar, acho que é a ideia central do que a gente... Então, o medicamento é um coadjuvante muito importante e que a gente deve muito à ciência, a evolução da ciência, não sei,
é no que vocês aí que estão nos ouvindo acreditam, mas o que eu estudo de religiosidade, até isso. Então a ciência é uma bênção de Deus, né? Então, assim, Sim. Deus iluminou pessoas e faz parte da mudança do mundo para a mudança da alma, do ser, da pessoa, não dessa casca que está aqui, né? Então, assim, a ciência, então, assim, é uma baita ferramenta. Então, Deus dá as coisas maravilhosas pra gente, a gente que estraga, né? Tanto é que não há. Eu não escondo de ninguém que eu falo assim, ó, o espiritismo é maravilhoso. Nós espíritas nem tanto, eu falo assim, mas o espiritismo é lindo, é só o bem. Agora os espíritas não são tanto assim. Então assim, eu acho que assim, a ferramenta, né, o medicamento para ajudar. Poxa, é uma ciência, a gente tem que agradecer a Deus todo dia. Agora o problema é o como e o porquê se faz isso, cara. O problema todo tá aí, né? O como, na verdade, e o porquê, né? Eu já falei isso, mas eu vou até enfatizar. Eu entendo por que que essas pessoas estão buscando essas vias, né? Porque é uma medicação maravilhosa, potente, a gente gosta, se tiver indicação, a gente prescreve. Mas é o que você falou, né, Sandro? O que a gente tem que tomar cuidado é com a banalização mesmo. Isso, assim, são medicações que estão se popularizando agora, 2020, 2025, né? Nessa década, né? E o que vai ser depois? São medicações novas, a ciência ainda não enxergou o que vai ser daqui 10, 20, 30 anos. Né? A gente não teve tempo de estudo, não teve amostra suficiente, não teve tempo suficiente para enxergar, para entender o que vai ser no futuro. Então, por isso que eu, como médica, eu peço cautela, né? Vá sempre aí no profissional que você confia, pegue as credenciais dele, né? No sentido de ele fez pelo menos alguma capacitação, alguma especialização, ele é endocrinologista, né? Ele sabe prescrever, ele sabe manejar, ele sabe acompanhar esse paciente que está usando essas medicações. Se sabe, beleza, vai. Se não sabe, né? Vamos com calma, né? Vamos raciocinar aí um pouquinho mais, né? Ou tentar pelas vias. Ou se informar, né? Hoje a internet aí tem tanta informação legal, né? Ou se informe mais, né? Com fontes legais. E outra, né, o que você falou, penso eu, falando de ciência de novo, que assim, a gente não sabe o que vai ser a longo prazo, daqui 20, 30 anos, mas o que vai ser daqui a 20, 30 anos está diretamente ligado ao como a gente vai usar essa ferramenta, né? Então, assim, não é que assim, a gente não sabe só porque não sabe o que vai acontecer, não é isso. Se a gente usar com moderação e da maneira correta, o resultado que a gente vai ter daqui 20 a 30 anos pode ser um. Se a gente usar de outro... Então ninguém tá falando que assim, parece que às vezes essa é uma caixinha de surpresa, né? Ó, não é só isso, né, cara? Então é isso, da maneira que a gente vai usar, a sabedoria que a gente vai ter, vai predizer o que vai acontecer daqui. Que a gente vai colher no futuro. 20, 30 anos também, não é isso? Sim, exatamente. E outra coisa, né, como recado final, assim, não dá para abrir mão do tripé, que não é tripé, né? São 4 itens que você falou, né? Isso. Então, acho que esse é o grande lance, né, cara? Então, assim, não dá. Se você tá usando o medicamento e tem realmente se importado e trabalhando em cima dos 4 pilares... alimentação... Isso aqui você já tem uma grande chance de dar certo. E o contrário também é o que você falou, né? Se você tá tocando dane-se para os 4 pilares e só pensando na medicação, independente, no mínimo, você vai voltar ao que você era, no mínimo, né? No mínimo. Para você ter uma noção, vou dar até um exemplo da cirurgia bariátrica, né, que me vem na minha cabeça agora. Tem muitos pacientes que fizeram bariátrica há 20 anos, né? Então, a bariátrica tirou aquela vontade de comer, porque reduziu ali o tamanho do estômago, só que aquela compulsão não foi trabalhada, né, durante esse processo. E a compulsão, ela é assim, se você tira uma via dela, ela vai para outra via. Muitas mulheres, homens, mas a gente vê mais isso em mulheres que não conseguem comer o volume que comiam antes por causa da bariátrica, elas foram aonde? No álcool. Então, assim, para você ver a consequência de um comportamento que não foi trabalhado.
eu já vi alguns estudos também falando de álcool, de sexo, né? De ir para sexualidade e até de ir para o esporte, e que a gente agradece, né? Porque sim. Então, mas as características dessas pessoas, então, assim, que já eram over, né? E eu me vejo assim, né? Eu sou muito acelerado, tá? Então, assim, porque eu falo de esporte de ultra endurance, né? Que eu trabalho com isso. Então, assim, até pessoas que tinham as suas compulsões tem que tomar cuidado para não ser compulsivo no esporte também, a ponto de fazer mal, né? De lesionar. Porque, exatamente, de escolher mais e mais, eu quero, vou fazer essa prova. Então, é todo esse conceito, que aí volta porque a gente fala, né? De tratar, patológico. Tratar a O negócio pessoa, não é tratar o peso, é a pessoa. Exatamente. Querida, que tema fantástico, né? Que papo gostoso com você. Obrigada. Eu queria agora que você se despedisse do pessoal, se deixasse a dica de ouro da Cá e também deixasse as suas redes sociais, porque eu sei que tem um conteúdo que você, à medida do possível, né? Trabalhando tanto, você também deixa dicas importantes, deixa dicas na sua rede social. Então, deixa o seu recado final, fala pro pessoal também, dá a dica de ouro aí e fala do pessoal como te encontrar, aonde te achar, onde você atende também, se é só no SUS. E muito obrigado, viu, querida? Obrigada, você é nota 10, Sandro, eu agradeço. já sou mais seu fã do que eu sempre fui. Agradeço pelo convite, desculpa aí pelo nervosismo inicial, mas iniciante nessas coisas. Se ela não fala, né, Bruno? Nem pareceu, foi ótimo. Eu estou atendendo no SUS, né, e atendo também no particular. E quem quiser me encontrar é Instagram, é @ayercamila. Só faltou a dica de ouro para você se despedir. Então, assim, dá uma dica que não precisa nem ser relacionada à temática, né? Então, assim, eu sei que você... Poxa, que honra, né? Uma pessoa com a sua capacidade técnica, tudo, e assim, você atribui a nós a confiança da sua saúde também, né? Você é uma das alunas... É um dos pilares. Exatamente. E quanto você leva a sério e se dedica, então, deixa uma mensagem para encerrar, porque pessoas do bem, como você, né? Tem pessoas boas e do bem, quem eu sempre procuro andar perto. Então, deixa a dica final aí pro pessoal. Pode ser de vida ou pode ser relacionada ao seu trabalho. A dica que eu quero deixar é sempre procurem pessoas boas e capacitadas para entregar a sua saúde. Não entregue a sua saúde na mão de qualquer um. É essa a dica. Sensacional, segue a braba aí e até o próximo episódio. Tchau, Casinha, obrigado, viu? Obrigada, Sandro.